29 de fevereiro de 2020. Essa data vai ficar marcada para sempre na vida de moradores de uma região entre dois estados do norte do país, Pará e Amapá. Era sexta-feira, 28 de fevereiro, quando o navio motor Ana Caroline saiu do estado do Amapá, do Porto de Santana. O destino seria Santarém, mas a viagem não chegaria ao seu destino. Durante a madrugada do dia 29, uma ventania somada a irregularidades já apontadas por autoridades resultou em uma das maiores tragédias dos rios da nossa região. Os números são desesperadores. Até agora, 31 mortes confirmadas pelas autoridades do estado do Amapá. 49 passageiros conseguiram ser resgatados com vida do Ana Caroline. Mas quantas pessoas levava a embarcação? Para essa pergunta, o capitão do Ana Caroline e o dono da empresa não têm resposta. Isso porque nem mesmo uma lista era acompanhada desses responsáveis pela embarcação. O Cidade Alerta desta sexta-feira, 13 de março de 2020, é dedicado a recontar os momentos da tragédia, desde aquele dia 28, quando a embarcação saiu de Santana, no Amapá, até o fatídico 29 de fevereiro. Agora, nós vamos enfrentar cerca de 4 horas em uma lancha. É um trabalho árduo, por conta das características dos rios, né? Mas o que nós queremos é que o governo faça justiça por nós. Quando eu cheguei, eu fui fazer o reconhecimento, era minha mãe que estava lá. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta Especial Naufrágio do Ana Caroline III desta sexta-feira. Com imagens exclusivas do repórter cinematográfico Arlito Ramos, texto, locução de Odair Oliveira, a partir de agora a gente começa a mostrar os dramas de familiares, o desespero de quem sobreviveu e, infelizmente, o grande questionamento: quantos foram vítimas de uma das maiores tragédias nos rios da região? A primeira reportagem de hoje vai apresentar para você familiares que seguem desesperados, que estão fazendo campana, acampados. Qualquer nova informação pode significar alívio ou um desespero ainda maior. Nós estamos exatamente onde o Ana Caroline III está afundado, aqui. Quanto mais tempo passar, eles ficam mais diferentes, então fica mais difícil para nós reconhecer. Por que ele não vira as caixas de copo lá em cima do convés, lá na última área de lazer? Sendo que lá não pode transportar carga, que é só no porão, então no porão e no convés principal. Foram 7 horas de lancha, de Altamira, no Rio Xingu, até o Rio Amazonas, dentro do estado do Amapá. Nós chegamos ao local do naufrágio. É logo ali. Todo esse perímetro, ele está sinalizado, porque é exatamente ali que estão sendo concentradas as buscas. Fomos a primeira emissora de televisão a estar no centro da tragédia. Encontramos um verdadeiro acampamento fluvial montado. Seu Raimundo Carvalho é ribeirinho e é uma das primeiras pessoas
a chegar no momento em que o navio motor afundava. Foi ele quem localizou a posição em que estava o Ana Caroline 3. Fui eu que fiz as buscas procurando e o cabo buiou por conta própria e eu peguei. Que foi na pré-mar que eu fiz esse trabalho aí, eu peguei o cabo. Eu estou aqui direto acompanhando o sofrimento de cada um, de cada mãe, sofrendo a falta dos seus parentes, dos seus amigos que se foram, né? E até amigos meus também estão presos lá por dentro, que também estou sentindo, né? De estarem presos. Nas redes espalhadas pelas embarcações, encontramos familiares de pessoas que estavam no navio e que estão desaparecidas. A esposa de Darlison do Carmo é uma delas. Antes de morrer, ela chegou a enviar um áudio para o marido, falando que a situação na embarcação era de perigo. Parecia que a jovem Edisandra anunciava sua morte. Darcy, olha, não sei se vou chegar viva nessa viagem, mano. Já tá entrando água, nós já estamos desesperados e tem muita carga e o navio já tá indo pro fundo. Tchau, um beijo. Darlison, você trabalhava no navio, mas não estava de serviço no dia. Era positivo, trabalhava, mas como eu estava fazendo autoescola em Santarém, aí eu não estava na viagem. Mas minha esposa estava. Está desaparecida. Tá, ela é camareira. Na quinta-feira, ela ligou para mim, perguntei onde ela estava. Ela falou que ela estava lá no Matapi. Aí tava tirando, que era uma carga que tinha vindo de Santarém. Eu tava lá em Santarém, quando eu vim embarcar, era milho, tirando o milho do purão e embarcando o açúcar no convés. Era isso que ela falou para mim. Darlison é experiente nos trabalhos aquáticos. Ele conta detalhes de como a falta de fiscalização influencia e pode ter ajudado na tragédia. Um tempo que eu trabalho na área marítima, eu tenho para mim que ele botou muita carga, ou então foi carga mal arrumada, não sei o que aconteceu. E sei que chegou ao ponto de acontecer essa tragédia. Você acredita que teve uma negligência? Sim, primeira da Capitania dos Portos. Porque quando os pessoal da expensão vão fazer guarnição, eles têm que entrar no navio, averiguar tudo, se os coletes estão tudo em dias, olhar como está como é que está arrumada as cargas, tudo está bem amarrado, tudo isso aqui. Não, eles só fizeram andar em cima lá da balsa do Grego, lá. Ficava só olhando lá de fora lá. Inclusive tem vídeo aí que tá generalizando aí nas redes sociais que viram o Paulo pagando propina pros dois que estavam fazendo expensão. E aí a fiscalização não foi feita de forma correta? Não foi feito. Eu sei porque quando eu tava lá, a mesma coisa acontecia lá. Não sei se eles pagavam propina, eu sei que nem entravam no navio. Coisa mais difícil eles entrarem no navio. Semblante de tristeza e cansaço no olhar dos familiares é visível. Gilmar perdeu 2 membros da família. O apelo é para que as autoridades do Amapá sejam mais ágeis e retirem o navio do fundo do rio o mais rápido possível. Eles estão lá presos no camarote, na suíte 5. Então o que nós queremos justiça, nós queremos que retire o corpo para eles terem um velório digno. Nós queremos que os familiares, eu como cunhado, tenho o meu sogro, a minha sogra em Santarém, que estão esperando por essa notícia, e até agora a gente não tem notícia nenhuma dos corpos que estão saindo do camarote, porque eles estão questionando que o apoio está sendo difícil lá embaixo para eles. E é tudo que mais nós queremos, os familiares, não só os meus, mas de todas as pessoas que estão aqui a bordo, né? Que estão querendo reconhecer os corpos, porque quanto mais tempo passar, eles ficam mais diferentes, então fica mais difícil para nós reconhecer. Pô, mas tem tantas pessoas aqui que às vezes nós precisamos de um apoio. Tudo que falaram muitas das vezes na rede social foi mentira. Quando eu cheguei aqui, logo no início, disseram que estava maior apoio, tudo mentira, que não tinha nada. Tem apenas 4 mergulhadores mergulhando, 20 em 20 minutos eles trocam de plantão os mergulhadores. Então o que nós queremos é mais tempo deles para a retirada dos corpos. Este sobrevivente, que trabalhava no navio, não quis gravar a entrevista, mas contou que foi socorrido por uma lancha pequena que passava próxima. Segundo ele, a madrugada do dia 29 de fevereiro de 2020 vai ficar marcada. William perdeu 14 pessoas, todas
seguiam de Macapá para Almeirim, onde festejariam o aniversário da esposa dele. É um total de 18. 4 sobreviveram somente e morreram 14. Nós já achamos 11, faltam 3. A minha sobrinha, a neta do tio da minha esposa e falta a nossa amiga Alexandra, professora Alexandra, que trabalha em Macapá. Eu vi no dia 14 de lá, que caiu numa sexta-feira também. Inclusive eu vi no mesmo barco que está aí embaixo, tá? Como sempre, lotado. Isso que eu vou lhe falar agora é relato de sobrevivente do pessoal que vieram para o aniversário. A Marinha foi lá, só fez olhar, não fiscalizou nada e liberou o barco. William conta que a cena que jamais vai esquecer foi encontrar a mãe morta logo que chegou no local, horas depois. E lembra que poderia ter impedido a fuga do proprietário. Quando nós chegamos aí, eu fui pego por 2 colegas meus sobreviventes, que foi o Crisley e o Roberto. Então, ao chegar no local, já tinha 2 corpos. Eles já tinham reconhecido, que eles conheciam a minha mãe. Quando eu cheguei, eu fui fazer o reconhecimento, era a minha mãe que estava lá. 2 corpos, sendo um a minha mãe. Qual é a sensação, William? A sensação é inexplicável, não tem nem como falar, nem como explicar. Cheguei tão atordoado, tanto é que eu estava conversando depois que eu cheguei tão atordoado que eu poderia até prender o Paulo, o dono da embarcação, mas nem passou pela minha cabeça essa situação. Depois que eu fui refletindo, que eu poderia ter feito isso também. Diante das situações, o que os familiares querem mesmo, além de mais comprometimento e apoio do governo do Amapá, é o içamento da embarcação. Esse guincho tem esse guincho. Se não tiver em Macapá, se não tiver em Belém, mas em algum estado do Brasil tem esse guincho. O problema é que é tanta burocracia que empata essa vinda desse guincho para cá. Ou pelo menos pega balsas, colocam a traca, fazem a atracação para pelo menos puxar mais para a beira. Só que todo tipo esse tipo de situações que a gente vai mandar fazer, que queira fazer, o pessoal da Marinha não deixa, eles embargam. Aos familiares que perderam os seus nessa tragédia anunciada, causada pela irresponsabilidade de gente gananciosa, o Cidade Alerta deixa todo o seu pesar e pede que Deus possa protegê-los. A gente também, enquanto gravava esse programa, atualizou os números que permanecem os mesmos. Por hora, as autoridades do estado do Amapá confirmam 31 pessoas mortas, 49 resgatadas com vida e o número de desaparecidos, infelizmente, segue incerto. Na segunda parte do programa sobre o naufrágio do Ana Caroline III, a gente vai mostrar para você que a solidariedade foi um ponto crucial para levar o mínimo de conforto para familiares e amigos de quem perdeu a vida nessa tragédia anunciada. Lembra de seu Raimundo Carvalho, que ajudou a sinalizar o local onde o Ana Caroline III está afundado? O ribeirinho está preocupado como vai fazer para sustentar o principal alimento e fonte de renda da região, o peixe. Econômico, porque a gente é um lugar que a gente pesca, que a gente sobrevive do alimento daí, a gente não pode pegar nada agora, porque está tudo poluída a água, né? Eu que venho todo dia aí, trabalhar aí, quando a gente atravessa, a gente sente o fedor na água, aquele mau cheiro, aí a gente não pode nem estar tomando um banho direitinho no rio, né? Para tentar amenizar os impactos da tragédia, a solidariedade veio de pessoas que só souberam do naufrágio pelas redes sociais ou pelos veículos de comunicação.
Não só os municípios, em termos de as prefeituras estão ajudando, mas as prefeituras também chegam aqui e dizem, olha, isso aqui foi a população do meu município que arrecadou. Então todos os municípios, além da prefeitura estar ajudando, a população também está ajudando, todas essas famílias que estão aqui. Então a gente também está muito, se sente feliz, porque sensibilizou todo mundo e o cidadão, o civil, além das instituições, está nos ajudando nessa missão. As pessoas também de todos os municípios também estão se doando de coração. Cerca de 50 pessoas, entre familiares de vítimas, profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnica científica, além de voluntários que montaram um acampamento na base de operação de resgate dos corpos, estão diariamente no local do acidente. Para manter a estadia dessas pessoas, foi necessária uma força-tarefa solidária. E ela funcionou. Estamos recebendo ajuda de todos os municípios. Me desculpe se eu não citar todos, mas todos os municípios vizinhos, eles estão mandando alimentação, água mineral. O município de Almerim também, além de mandar alimentação, água mineral, água potável. Ontem mesmo eu recebi do município de Porto de Mós, eu já tinha recebido alimentação, ontem eu recebi material de higiene e limpeza. Então todos os municípios eles estão mandando, todos os municípios vizinhos. Por causa das doações, todos os dias a alimentação é garantida para os moradores provisórios. Na cozinha, uma turma animada de voluntários servem as equipes. Aqui funciona a cozinha. E olha, é assim mesmo, movimentado, todo mundo fazendo a sua parte. É uma família, como eles já disseram aqui. Uma variedade de alimentos. E a Cacá está todo dia aqui, desde o primeiro dia, Cacá? Desde o primeiro dia. Nós viemos para cá. E assim, a alimentação a gente procura fazer da melhor qualidade, né? Com todas as doações que vêm para cá. Dos municípios vizinhos e tal, e a gente tenta fazer o melhor, porque a situação é difícil, né? É muito triste, então a gente tenta abraçar como se fosse uma família, na verdade, né? Cuidamos dos bombeiros, né? Que são pessoas que eles mergulham, né? E vão atrás dos corpos, e da tripulação e das pessoas, até os ribeirinhos. Inclusive os ribeirinhos vieram aqui ontem e pediram frango, porque eles não podiam, não dá para pescar, né, por causa da contaminação. E isso a gente faz. E se tiver comida a gente dá, e é assim que a gente está fazendo, né? Todo mundo voluntário? Todo mundo voluntário, todo mundo voluntário. Nós temos 2 enfermeiras aqui, um arquiteto que é parente de vítima, né? Mas ele abraçou também essa causa. Inclusive tem a sobrinha dele, ainda está lá embaixo. E eles ajudam aqui também, entendeu? E todas as pessoas que vêm assim, eles ajudam de uma certa forma. Brendo Jones é arquiteto. Perdeu a irmã e a sobrinha no naufrágio. O corpo da irmã já foi resgatado, mas enquanto não encontram a sobrinha, ele decidiu permanecer e ajudar como voluntário. Temos 2 cozinheiras e o resto são apoio de pessoas como enfermeiros, temos arquiteto, temos estudantes de direitos. E aqui, a solidariedade é maior do que... Porque aqui todos tivemos uma perca, na verdade. E essa perca uniu praticamente aqui. Quer dizer, você, para passar o tempo, para dar uma ajuda. Sim, distrai os pensamentos. Porque aqui eu vim pegar praticamente, o cara não vou conseguir, ficou lembrando minha irmã. Quem foi que você perdeu? Perdi minha irmã, minha sobrinha, cara. Aí você começar por lá, cara, sério, cara. Complicado. Desculpa, cara, porque... Difícil, né? É demais, cara. O apoio psicológico para casos como este tem sido importante e está presente na Força Tarefa. Alguns, os profissionais permaneceram só um dia, chegam de manhã e no final da tarde retornam para os seus municípios. Mas teve profissionais que ficaram 2 dias, né? Inclusive os profissionais da assistência social e a psicóloga de Almerim retornaram hoje no Shekinah, que veio trazendo mais mantimento, mais água potável para nós ontem, chegou ontem, elas retornaram hoje, fizeram toda a abordagem, assim como outros municípios também chegam com assistente social e psicólogo.
mas também esses profissionais que estão aqui, tipo enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão aqui na Fluvial desde o início do acidente, também fazem essa parte do apoio, do acolhimento. Gurupá tem ajudado com alimentos e água. Uma lancha flutuante da saúde foi disponibilizada pela Prefeitura de Almeirim e deve ficar no local o tempo que for necessário. Berg Campos, prefeito de Porto de Mós, sabe muito bem o que significa uma tragédia como esta. Em 2018, no Rio Xingu, o barco Capitão Ribeiro afundou, matando 23 pessoas. Mesmo o local do acidente, com Ana Caroline 3, não estando dentro do Pará, para o prefeito, vale a pena qualquer ajuda. E as tragédias, elas transpassam as barreiras dos municípios, as fronteiras dos municípios. A nossa região, nosso povo é um povo muito solidário, é um povo que sempre abraça as causas, e não foi diferente dessa tragédia. Nós mobilizamos aqui a cidade, muitas doações foram feitas, a nossa equipe da saúde esteve no local na semana passada, na terça-feira, a nossa equipe levou medicamentos, nós estivemos na quinta-feira levando roupas, levando alimentos, muito material de limpeza, combustível, e também o nosso secretário de Ação Social voltou ao local na sexta-feira, levando mais ajuda, mais alimento, mais materiais, para estar socorrendo, estar ajudando nas buscas, a equipe que estão ali de voluntários, familiares, algumas vítimas que estão lá. Então, assim, a gente, junto com o nosso povo, dando um apoio, nós já passamos por isso, quem já passou por isso sabe o que é essa dor, sabe quais são os problemas, as dificuldades que se enfrentam. Então, o povo de Porto de Mós foi solidário nessas horas também. Daqui a pouco, Odair Oliveira e Arlito Ramos trazem de forma detalhada como acontecem as buscas em uma tragédia como essa do Ana Caroline III. Estando no local, a visão do jornalismo Verdade da Record TV Grupo Mirante de Comunicação conseguiu compreender e entendeu também o drama de quem trabalha para tentar o máximo possível resolver esse caso. Toda vez que uma tragédia como essa vem à tona, a gente tem uma ação ainda mais emergencial, seja para dar resposta para familiares, para amigos, seja para atualizar números ou buscar culpados. A Marinha do Brasil, na nossa região, tem um trabalho que acontece desde 2005 de orientação. Os rios aqui no Pará, no Amapá, são as ruas de grandes capitais, como por exemplo as que ficam no sul e sudeste. Por isso é importante cada orientação. Na reportagem que você vai ver agora, nós vamos explicar como é que funciona o trabalho e os projetos para tentar acabar ou pelo menos diminuir com as irregularidades nos rios da região norte do país. Um gigante nas águas. São 56 metros de comprimento, quase 22 metros de largura e mais de 20 de altura. O navio Auxiliar Pará, que pertence ao 4º Comando da Marinha, com sede em Belém, tem servido principalmente as comunidades e municípios carentes de atenção à saúde ao longo das hidrovias do Pará e Amapá. No comando do navio Auxiliar Pará, o capitão de corveta Ayrton Ribeiro Costa, que nos recebeu e apresentou todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais a bordo. Nessa missão, a gente priorizou as localidades do Xingu, Santarém, Alter do Chão, Baixo Amazonas e o Marajó, Gurupá e Breves. Então são no total 7 localidades nesse planejamento. A ideia é sempre a gente passar, aproveitando toda a região, de alguma forma atingir todas as localidades da região, de forma a gente poder atender melhor e não deixar nenhuma área desassistida. Os parceiros, como o CESPA, SEBRAE e Judiciário, ajudam a agilizar os atendimentos. Na saúde, a triagem,
farmácia, modernos equipamentos para exames laboratoriais e com resultado em poucos minutos, teste rápido de HIV e sífilis, vacinação, clínico geral e um consultório odontológico. São algumas das especialidades. Uma visita em boa hora para quem precisa. Bem legal, trata muito bem. A senhora já teve algum atendimento assim? Ainda não. Primeira vez que eu trago ele no dentista. Tá gostando? Tá. Tá bem comportado. O que a senhora acha desse trabalho da Marinha que vem aqui no município, fazer esse atendimento para vocês, preocupado com a saúde de vocês? É bem legal, porque a gente depende bastante de um atendimento assim e a gente estava precisando, porque aqui é um pouco carente desses atendimentos. Uma das grandes preocupações com as mulheres ribeirinhas está a bordo do navio. Trata-se da prevenção do câncer de mama. Só em 2018, segundo o comandante, foram feitos a bordo 1.043 exames de mama, todos com laudo. Uma sala com equipamentos de última geração e uma equipe especializada está pronta para atender a demanda, que não é pequena. Principalmente esse tipo de paciente que é atendido, ele tem uma carência dessa informação. Então, muitos às vezes não sabem que precisam fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de triagem. A mamografia é um exame para isso. E ficam completamente perdidas, porque justamente não sabem o que fazer. E aí vai passando o tempo, o exame deveria ser feito de forma precoce, nas pacientes com indicação, e aí infelizmente a gente começa a ter pacientes que apresentam o diagnóstico de forma mais tardia. Aí o tratamento é bem mais complicado. Então informação é tudo para esse tipo de público, né? Para o público de um modo geral. O projeto Educação na Hidrovia acontece desde 2005 e pelo menos uma vez a cada semestre. Falando em educação, o navio leva um projeto de doação de livros para escolas destas comunidades. É o Maré do Saber, um projeto da Marinha, que além de palestras preventivas para erradicar os acidentes com escalpelamento comuns na região amazônica, distribui livros gratuitamente. A Marinha do Brasil, através do Comando 4º Distrito Naval, tem um projeto Maré do Saber, que é coletar livros por doação de amigos da Marinha e da população em Belém para poder ser distribuído nas escolas carentes da região, a fim de estimular a educação, a leitura e dar uma nova oportunidade para as crianças carentes da região do Marajó, Xingu e Alter do Chão. São 136 pessoas a bordo nesta missão, entre tripulantes, militares, civis, profissionais da área de saúde. O objetivo principal é atender, mas também conscientizar os ribeirinhos ao longo de comunidades e municípios do Rio Amazonas e do Xingu. A região Tapajós também está no roteiro. Santarém será a próxima parada do navio Auxiliar Pará. A saída de Belém foi no dia 6 de março, com retorno previsto para 6 de abril. Segundo o comandante, um mês fora de casa. A viagem, tudo é cansativo, mas existe a recompensa através do agradecimento das pessoas, do sorriso de uma criança que sentem esperança, mesmo estando longe dos grandes centros de saúde. É gratificante, apesar da saudade da família. A gente está aqui domingo, Dia Internacional da Mulher, aqui atendendo. É uma satisfação poder dar um pouco de saúde, educação, cidadania, resgate de cidadania a essas populações carentes. É uma grande satisfação e toda a tripulação fica muito satisfeita e revigorada com esse atendimento à população ribeirinha. Bombeiros, mergulhadores dos estados do Amapá, onde aconteceu essa tragédia anunciada, do Pará e também do Amazonas, se empenham quase que 24 horas por dia em busca de qualquer informação. Por protocolo de segurança, para resguardar a vida desses militares, as buscas acontecem ao nascer do sol e seguem até o fim da tarde, por volta de 6, no máximo 7 horas da noite, quando ainda há o mínimo de iluminação. Desde o dia em que a tragédia foi registrada e confirmada no estado do Amapá, os mergulhadores têm que descer a uma profundidade cerca de 12 metros.
São mergulhadores altamente capacitados, que conhecem como ninguém os rios da nossa região, em especial o rio Amazonas, que é um rio que tem comportamento peculiar. Odair Oliveira e Arlito Ramos acompanharam o trabalho desses guerreiros que tentam trazer o máximo de informação para consolar amigos e parentes das vítimas. Madrugada de sábado, dia 29 de fevereiro. Era por volta das 4h50 da manhã, quando o navio motor Ana Caroline 3 afundou. Foram momentos de muito pânico, conta quem estava a bordo e conseguiu se salvar. Aí a minha filha segurou forte no meu pescoço. Ela orava também junto comigo, pedia para Deus não deixar a minha filha morrer. Ela falava: meu Deus, me ajuda, salva a gente. A carga em excesso pode ter contribuído para o naufrágio. Vídeos feitos por tripulantes e passageiros mostram um navio superlotado, com água no convés, já no Porto de Santana, no Amapá, de onde saiu. De acordo com funcionários da embarcação, que não quiseram gravar a entrevista, só fardos de açúcar eram cerca de 8.000, fora telhas, bolas de arame para cerca, entre outras cargas pesadas. Para quem conhece o navio, houve negligência da Marinha no Porto do Amapá. Com certeza, porque eles que são, vamos dizer que são professor, eles que têm que ensinar os aquaviários como tratar um passageiro, como estar bem arrumada a carga. Afinal, eles são profissionais. Os pessoal da capitania aí estão falando que viram, averiguaram tudo. Por que eles não viram as caixas de copo lá em cima do convés, lá na última área de lazer? Sendo que lá não pode transportar carga, que é só no porão, ou então no porão e no convés principal. Estavam colocando então carga no local onde passageiros ficam. Isso, lá na última área, na área de lazer. Lá botaram. E o navio já é estreito, alto, e o navio ficou doido. O Ana Caroline 3 usava este nome há cerca de 6 anos, mas o navio esconde um histórico de acidentes. Ele já foi Cisne Branco e, quando Sobral Santos II, foi palco de uma das maiores tragédias com embarcações na Amazônia. Tombou no Porto de Óbidos, também por excesso de cargas, e mais de 300 passageiros morreram. Nós estamos exatamente onde o Ana Caroline 3 está afundado, aqui. Ali naquele barril é onde o senhor Raimundo amarrou a corda que boiou. Lá naquela bola laranja, onde está a equipe do Corpo de Bombeiros, é a outra extremidade do navio. Segundo informações, o Ana Caroline 3, que tem cerca de 30 metros de comprimento, 9 de altura e 6 de largura, está a cerca de 12 metros embaixo do rio Amazonas. Até agora, são contabilizados 31 mortos, 49 resgatados com vida e o número de desaparecidos ainda não é exato. Envolvidos nas buscas, 19 profissionais de mergulho do Corpo de Bombeiros do Amapá, Pará e Amazonas. O comandante da operação fala das dificuldades em manter a rotina e dos cuidados para garantir a segurança dos militares. É um trabalho árduo por conta das características dos rios, né? Correnteza, a profundidade também influencia, a falta de visibilidade. Mas assim, os mergulhadores estão fazendo tudo que está ao alcance, né? E com os equipamentos que tem, que hoje, felizmente, a gente já conta com equipamento que proporciona uma autonomia maior do mergulhador no fundo. Isso faz com que uma busca seja mais detalhada, mas mesmo assim com cautela por conta da dificuldade, né? Da correnteza, né? Isso dificulta muito porque os móveis, né? Os colchões, tudo que está dentro da embarcação fica solto, fica vagando, fica atrapalhando o acesso a alguns compartimentos. Algumas portas também de camarote, elas ficam trancadas, né? Então, para fazer o arrombamento dessas portas, existe uma certa dificuldade. Registramos os preparativos de uma equipe que iria descer. Antes de cada mergulho,
um briefing. São realizados vários testes. Antes de cada descida, há uma demora necessária. Isso porque cada equipamento tem que ser minuciosamente checado. Se trata de segurança máxima para os mergulhadores. Só após 1 hora e 10 minutos, os 2 mergulhadores chegaram à superfície. Como resultado, apenas um pedaço de colchão foi cortado e um colete boiou. O major explica que não há tempo exato para um mergulhador ficar embaixo d'água. Tudo depende do que vai ser feito. Se for possível o mergulhador passar 1 hora no fundo, ele passa, devido à profundidade, ela permite, né? Em alguns casos, em alguns compartimentos, meia hora, 15 minutos, então não tem um tempo. Tudo depende não só da dificuldade, mas o propósito da descida. As buscas não têm prazo para serem encerradas, de acordo com a comissão que foi montada para controlar essa tragédia. É um comitê de controle de crise, assim é denominado. Elas continuam por tempo indeterminado e essa parceria tríplice, Amapá, Pará e também Amazonas, só faz com que nós tenhamos cada vez mais esperança de que a melhor solução para o país, seja no momento de alegria ou numa tragédia como essa, é a união entre as federações, é a união entre as unidades federativas, os estados brasileiros. Durante essa viagem, o Grupo Mirante de Comunicação pôde conhecer de perto uma mulher em especial. Nós estamos agora no mês de março, que é o mês dedicado às mulheres, e cada vez mais elas estão presentes nas Forças Armadas. Odair Oliveira teve o prazer de conversar, bater um papo com a primeira mulher capitão fluvial do Brasil. A Marinha Mercante é uma força auxiliar da Marinha de Guerra. Em casos de situação de guerra, membros da Marinha Mercante podem ser convocados. Esse braço da navegação em águas brasileiras cuida muito da parte burocrática, habilitando pilotos, fiscalizando embarcações e orientando sobre acidentes náuticos. Um dos principais trabalhos da Marinha Mercante nos rios da nossa região, e com destaque, é a prevenção contra os acidentes com eixos de motor. O eixo descoberto pode causar acidentes gravíssimos, conhecidos na Amazônia como escalpelamento. Eles ocorrem principalmente com as mulheres. Por isso, a educação nas águas. Os barqueiros precisam estar conscientes e cobrir o eixo do motor. Como em praticamente todas as profissões, as mulheres estão presentes também na Marinha. Encontramos uma delas, a comandante capitão fluvial Joelma, técnica de enfermagem, mãe e esposa. Com apenas 1,55 m de altura, a responsabilidade dessa mulher é gigante. Paraense, nascida em Ponta de Pedras, na região do Marajó, ela decidiu a carreira ainda na adolescência. Mas a primeira barreira veio de dentro de casa. Lá, o nosso único transporte sempre foi embarcação ou vias aéreas. Mas, como é difícil, né, o acesso lá para os aviões, helicópteros, então a maioria é embarcação mesmo. Tá? E sempre surgiu a vontade de, né, exercer a profissão. Mas como sou mulher e sou filha caçula dos meus pais, então sempre houve aquela rejeição e aquele medo de que eu não me adaptasse à área marítima. A perseverança e olhar fixo na conquista dos sonhos não desanimaram a capitão. O incentivo maior veio após o casamento. O companheiro, que também é da Marinha, sempre aprovou cada passo profissional da esposa.
como ele foi da Marinha de Guerra. Depois que saiu da Marinha de Guerra, ele veio para mercante. Foi máquina, e quando ele resolveu entrar para a área de convés, que é a náutica, eu perguntei se podia entrar junto com ele, né? Achei que ele ia recusar no momento, mas ele me apoiou, me incentivou, né? E começamos a carreira junto, a carreira marítima. E fomos galgando juntos, né? Sempre me apoiando, me dando força, o que é difícil, né? Mas esse apoio eu sempre tive. E depois que a minha família viu que realmente era o que eu gostava, o que eu queria seguir, né? Sem problema nenhum. Quando conquistou o espaço, a capitã Joelma sofreu com o preconceito na hora de se colocar no mercado de trabalho. Ela conta que teve que mostrar que o sexo frágil também é capaz. Quando terminou o curso de capitão em 2018, numa turma de 22 formandos, e só ela, mulher, uma surpresa. Descobrimos que eu era a primeira capitão fluvial do Brasil. A primeira, não, eu acredito que hoje tenha mais, né? Mas quando eu concluí o curso, eu fui a primeira a ser reconhecida, né? E para mim, tanto para mim quanto para as outras empresas, isso também foi uma surpresa, né? E a aceitação deles foi muito mais difícil. Por quê? Porque hoje eu tenho que assumir uma embarcação ainda maior, não uma embarcação pequena. Então fica meio complicado a aceitação. Mas aos poucos a gente vai conquistando, né? Vamos quebrando barreiras e conquistando o nosso espaço. Unidos em casa e no trabalho. O também comandante, capitão Eladir Pereira, sempre está presente em todos os momentos com a esposa e faz questão de afirmar que sente orgulho de tudo que ela conquistou até hoje. Eu apenas apoiei e ajudei, mas ela conquistou cada degrau com as próprias pernas. Eu digo assim, tudo que ela conquistou foi ela. Eu apenas ajudei e apoiei. Tudo ela mesma conquistou. Sim, só um incentivo. A vontade mesmo foi dela. Isso, a vontade foi dela. Se ela não tivesse a vontade, ela não teria chegado onde chegou. Entendeu? Eu fico muito orgulhoso por ela estar aqui e ter chegado onde ela tanto almeja, que foi o top. Capitão Fluvial é o top da nossa carreira, então ela chegou no final. Na verdade, a nossa história, ela é assim, nós vivemos todos os dias como se fosse o último, a gente sempre fala assim, né? Então, a gente evita ao máximo conflitos, somos contra essa situação de ciúmes entre um e o outro. Então, conversamos muito e tentamos compreender um outro. Então, isso me ajuda muito, né? Esse apoio, essa força, esse companheirismo, essa amizade, né? Tudo junto, isso tudo junto, me ajuda muito para que eu consiga alcançar todos os meus sonhos. Ela é capitão em casa também? Também. A última palavra é sempre da mulher, né? Ela é a primeira, então vai ser a primeira em todos os lugares. Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, a história de vida da capitã Joelma pode incentivar outras a seguirem aquilo que querem, sem restrição, com garra e determinação. Em setembro de 2019, a IMON promoveu uma premiação às mulheres pelo empoderamento feminino e a capitã Joelma foi agraciada. No mesmo ano, no mês de dezembro, recebeu o mérito Tamandaré, uma das mais importantes condecorações da Marinha do Brasil. Joelma deixou um recado parafraseando uma música que ela tem como inspiração. É uma música que diz assim: sei dos que confiam no Senhor, revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como a águia me preparo para voar. Eu entendo assim, você tem que fazer o que você gosta,
né? Não o que o outro quer que você faça. Tá? Eu sempre gostei muito da área da navegação e da área da saúde. E hoje aqui no navio Auxiliar Pará, eu estou me encontrando nas duas situações, na área da navegação e na área da saúde. Para mim, é top. A capitão Joelma, que gentilmente cedeu essa entrevista a Arlito Ramos e Odair Oliveira, os nossos parabéns. E em nome dela, parabéns a todas as mulheres, porque mês de março é dedicado às nossas mulheres que merecem ser amadas e valorizadas. Você percebeu que durante esse programa especial que nós montamos sobre a tragédia do Ana Caroline Terceiro, nós colocamos também dois assuntos para dar uma leveza e, ao mesmo tempo, para mostrar para quem nos acompanha que trabalhos, mesmo em uma tragédia como essa, tragédia anunciada do Ana Caroline, trabalhos não podem parar. Na reportagem sobre a ação da Capitania dos Portos nos rios da região, a gente pôde observar de perto como é que funciona o treinamento, porque o escalpelamento, por exemplo, é uma grande preocupação para a nossa região. Já na reportagem com a capitão, a gente conheceu o lado feminino de uma profissão que há muitos anos, assim como tantas outras, era dominada unicamente por homens. Mas o assunto que mais pesa nesse programa especial, por isso decidimos fazer hoje um Cidade Alerta diferente, é a incompetência e a ganância de seres humanos que prezam pelo material e ignoram a vida do próximo. A tragédia com Ana Caroline poderia ter sido evitada, dizem as próprias autoridades. Cuidados básicos, a superlotação de mercadoria, somada a uma possível condição climática, somada a essa condição climática, a incerteza de quantos passageiros eram transportados, simplesmente, mais uma vez, reflete o que nós já vimos. Esse filme já passou e vai continuar passando nas nossas mentes. O trabalho das autoridades é questionado e deve. São parentes, são familiares em desespero. Cabe às autoridades, que têm mostrado um serviço com rapidez do Amapá, parceria com Pará e Amazonas, prestarem toda e qualquer informação, por mínima que seja, a essas famílias, a esses amigos. Até agora, só o simples fato de o capitão da embarcação, de o comandante, de o dono da embarcação não terem sequer uma lista com o nome dos passageiros, já poderia, ao nosso ver, ao meu ver, classificar um crime. Poderia ser classificado como homicídio doloso quando há intenção de matar. A justiça, pelo menos por hora, não entende assim. São as leis do nosso Brasil. Por isso é preciso que nós lutemos. É preciso que cada vez mais nós encaremos esse tipo de assunto como uma bandeira de luta. Que o Ana Caroline, assim como outras tantas tragédias, não possam cair no esquecimento. Para encerrar a edição de hoje, a você familiar, a você amigo de quem estava nessa embarcação, só nos resta pedir proteção a Deus e muita força. O Cidade Alerta especial Ana Caroline Terceiro, o naufrágio que foi uma tragédia anunciada, vai ficando por aqui. Estivemos até agora ao vivo pelo canal 17 para Altamira e Medicilândia. Para você que nos acompanha e confia no nosso trabalho, uma excelente noite. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.